Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os principais erros que os estudantes cometem, erros aritméticos, erros algébricos, quando estão fazendo contas em matemática. A maioria deles são muito comuns, tá? Eu selecionei aqui os erros que eu vejo com mais frequência nos estudantes que eu já tive contato, então é muito provável que pelo menos algum deles você cometa ou já tenha cometido. Então é importante que você veja todos os erros desse vídeo, beleza? Então separei aqui esses principais erros, a gente vai falar sobre 7 erros. Não esquece aí de se inscrever no canal também e ativar o sininho das notificações para receber os próximos conteúdos. Além disso, esse PDF que eu estou preparando aqui para vocês é um formato novo de vídeo aqui no canal. Eu vou disponibilizar depois para vocês baixarem. Então no fim do vídeo eu vou contar onde vocês podem entrar para conseguir baixar esse PDF que a gente vai produzir durante esse vídeo. Beleza? Então vamos começar aqui. O primeiro erro que eu vejo com muita frequência é o seguinte: muitos alunos acreditam que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, né? Vou até colocar esse igual aqui entre aspas. Por que eles acreditam nisso? Pelo seguinte, eles sabem que 2 ao quadrado é 4 e eles também sabem que menos 2 ao quadrado também é 4. Só que aí tem um problema, tá? Eu vou apagar essa parte. A gente vai entender por que isso está errado. Pelo seguinte, a definição de raiz quadrada é que a raiz quadrada de um número positivo seja sempre positiva, tudo bem? Então, essa é a definição. Isso daqui é o errado, isso daqui é o correto. Então, onde que entraria a situação em que a gente tem isso como resposta menos 2? Vamos entender o que a gente pode fazer. Primeira coisa é que a gente tem que pensar nessa equação aqui, nesse tipo de equação. X ao quadrado é igual a 4. Vamos resolver essa equação e vou te explicar o passo a passo que existe aí oculto no meio do caminho, muita gente não sabe. A gente vai discutir por que o menos 2 aí acaba entrando. Então vamos lá. O que você faria aqui nesse tipo de equação? A primeira coisa é, você tem o x quadrado e você quer isolar o x. Então você vai passar a raiz quadrada dos dois lados da equação, certo? E como a gente acabou de falar, a raiz quadrada de um número positivo é sempre positiva, ou seja, isso é 2. E aí que tá. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Isso, meus amigos, é módulo de x. E por que é módulo de x? Tá certo que você pode entender que a definição de módulo é ser a raiz quadrada de um número ao quadrado. Mas vamos entender um exemplo mais numérico aqui para ficar fácil para vocês. Deixa eu até jogar isso aqui um pouco para cá. Então vamos entender um exemplo numérico. Suponha que você tenha 3 ao quadrado na raiz quadrada. Isso é a raiz quadrada de 9, certo? E como a gente acabou de falar, a raiz quadrada de um número positivo é positivo, então isso é 3. Agora, suponha que você tenha menos 3 ao quadrado dentro da raiz quadrada. O que acontece? Ali dentro, isso vai ser 9, positivo também. E a raiz quadrada de 9 também é 3. Então, veja o que aconteceu. A gente tinha um número positivo que saiu positivo. Depois a gente tinha um número negativo que também saiu positivo. Basicamente o que aconteceu, se você olhar do começo até o fim, é que o número se é positivo ficou positivo e se for negativo trocou o sinal. E é essencialmente o que o módulo faz. Então, tirar a raiz quadrada de um número ao quadrado é exatamente fazer o módulo desse número. Tudo bem? Então, por isso que a gente usa aqui, dessa passagem para cá, a gente fala que isso é módulo de x, tá? Essa é a definição do módulo. Normalmente é uma passagem que fica meio oculta, né? A gente costuma não passar por ela e por isso que acaba gerando diversas confusões. Mas beleza, então feito isso, sabendo que módulo de x é igual a 2, então eu penso quem é o x que deveria estar aqui dentro para que o módulo dê 2. Então aí sim o x poderia ser mais ou menos 2. Beleza? Então essa é a resposta dessa equação e é nessa situação que aparece o sinal de menos aqui, tá? Mas como você viu nessa passagem aqui, a raiz quadrada de 4 ela é positiva, é mais 2 positivo. Beleza? Então esse é o nosso primeiro erro. Agora vamos discutir o segundo erro que eu separei aqui para vocês. Esse segundo erro, ele é o seguinte. Suponha que você tenha essa conta aqui, ó, 6 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Alguns alunos dizem que essa conta, eu já vi falar, então vou colocar um igual aqui entre aspas, que isso é 8 raiz de 10. Ou seja, o que eles fizeram?
Eles somaram o 6 com 2 para dar 8, e depois somaram o raiz de 5 com raiz de 5 para dar raiz de 10, tá? Esse aqui é um erro relativamente grave, tá? Então você deve tomar cuidado. E eu vou te explicar exatamente onde está o erro aí e por que isso é errado. Então vamos começar pelo seguinte. Eu posso dar duas explicações para essa conta. A primeira é, se a gente tem 6 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, veja que o raiz de 5 ele é um fator comum aqui, tudo bem? Então o que eu posso fazer? Se eu tenho um fator comum, eu coloco esse fator em evidência. Então vai ficar raiz de 5, que vai multiplicar 6 mais 2 entre parênteses, tudo bem? Então esse raiz de 5 aqui a gente colocou em evidência. E agora é fácil, né? 6 mais 2 é 8. Então a resposta disso é 8 raiz de 5. Essa é a resposta correta, tudo bem? Beleza, essa é uma justificativa que também tem tudo a ver quando a gente trabalha com x, com incógnitas na álgebra, tá? Ou seja, se eu tiver 6x mais 2x, eu poderia, usando a mesma ideia, colocar o x em evidência, né? Então ficaria 6 mais 2, né? Essa é só uma explicação, e aí isso parte direto, resultando em 8x, tudo bem? Claro que você pode vir daqui para cá direto, sem pensar nisso, mas eu só estou justificando por que isso é verdade, tudo bem? Então essa é uma forma de eu explicar por que é 8 raiz de 5 e não 8 raiz de 10. Eu vou fazer uma outra explicação aqui do lado, para ficar mais claro para vocês. Então, pegando essa mesma conta, 6 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, vamos olhar com calma aqui o que significa 6 raiz de 5. Não sei se você sabe, mas a multiplicação ela representa somas sucessivas. Então, se eu estou falando 6 raiz de 5, significa que eu estou somando raiz de 5 6 vezes. Então, raiz de 5. Tudo bem? Então, este 6, na verdade, está me dizendo que aqui eu tenho 6 parcelas. E da mesma forma, quando eu vejo 2 raiz de 5, o que isso está me dizendo? Que eu estou somando raiz de 5 mais raiz de 5. Tudo bem? É uma, entre aspas, abreviação do que está acontecendo. E aí, como eu já falei para vocês, esse 2 nada mais é do que a quantidade de parcelas que a gente tem aqui. A gente tem duas parcelas. Beleza? Então, o que você acha que acontece quando a gente soma isso? Se eu fizer a soma, a gente vai ter que, de um lado, eu teria todas as parcelas raiz de 5 sendo somadas. E adivinha só quantas parcelas eu teria aqui? Exatamente o que você pensou, 8 parcelas. Então, 8 parcelas eu teria desse lado. E significa que a minha resposta é 8 raiz de 5. Tudo bem? Então, uma segunda forma de você enxergar o porquê que eu só somo os coeficientes da raiz de 5 e não somo dentro da raiz, tá? É o mesmo motivo de que isso acontecer quando a gente está trabalhando com x aqui. Beleza? Ok, então feito isso, agora vamos para o terceiro erro. Esse terceiro erro, ele é relativamente parecido com o anterior, que é quando a gente tem essa situação aqui, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3, e alguns dizem que isso é igual a 5 raiz de 5. Tudo bem? Então já fica claro que isso aqui é errado, mas vamos entender por que é errado. Bom, como você entendeu no exemplo anterior, primeiro que eu só poderia somar algo se eu tivesse fatores aqui que sejam comuns. Mas veja que aqui eu tenho raiz de 2 e um raiz de 3. Eles não são comuns. Então não tem como eu somar isso. Afinal, eu não tenho como fazer aqui raiz de 2 mais raiz de 3. Eu não faço ideia de quanto que é isso. Claro que a gente teria que fazer na calculadora, mas eu não tenho como simplificar essa conta daqui, tá? Isso aqui não é raiz de 5, tudo bem? Eu não posso somar dentro aqui. Beleza, então já entendi que não é raiz de 5. E a mesma coisa aconteceria se eu quisesse somar, por exemplo, 2 mais 3x. Eu também não posso falar que isso é igual a 5x. Eu não posso falar que isso é igual, porque eu não tenho o x aqui no 2, eu só tenho aqui no 3. Então, pelo mesmo motivo do exemplo de cima, eu não posso fazer essa soma, tá? Então, isso aqui também está errado. A gente pode até chutar alguns valores para o x aqui, para vocês verem que isso é errado mesmo. Por exemplo, se eu colocar x igual a 1, o que acontece aqui?
Desse lado da conta, eu vou ter 2 mais 3, que é 5, e do outro lado deu 5. Você fala, ah, te peguei, tá vendo? Essa relação é válida. Só que ela é válida simplesmente para esse valor de x. Se a gente colocar x igual a 2, veja o que acontece. Aqui o 3x vai dar 6, mais 2 dá 8, e do outro lado deu 10. Então, já não é igual. A mesma coisa aqui, x igual a 3. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 dá 11, do outro lado deu 15. Então, veja que isso daqui não é igual e não é igual. Então, para eu falar que uma relação é válida, ela teria que ser válida para todos os valores de x, não apenas para um só. Entende? Então, essa igualdade não é válida sempre. Por isso que isso é errado. Eu não posso somar esses coeficientes, sendo que aqui eu não tenho o x, tá? É claro que se eu tivesse 2x mais 3x, aí sim, sem dúvida nenhuma, seria 5x, tá? Isso aqui com certeza está correto. E também, para ficar claro, pelo mesmo motivo, se eu tivesse 2y mais 3x, eu não sei quanto que isso valeria. Então, não poderia fazer essa soma. Beleza? Então, vou apagar isso aqui. E aí, só vamos lembrar de mais uma coisinha que envolve isso daqui que a gente discutiu. Quando eu tenho, por exemplo, uma multiplicação ao invés de uma soma. Então, se eu tivesse 2 vezes 3x. Veja, será que eu posso fazer essa conta com 2 ou 3? É só você pensar no seguinte. O que 2 vezes 3x está me dizendo? Está me dizendo que eu estou somando 3x duas vezes. Então, 3x mais 3x. Uma outra coisa que é super importante vocês lembrarem é que quando eu falo 3x, a gente está pressupondo que eu estou fazendo 3 vezes x. Então, aqui eu também já tenho uma multiplicação nessa conta. Então, da mesma forma que eu tenho 2 vezes 3x, esse 3x também me diz que eu estou somando x mais x mais x, x mais x mais x, tá? Então, uma forma de você enxergar isso aqui também. Mas beleza. Então, 3x mais 3x é simplesmente 6x. Então, basicamente, eu posso, vindo daqui para cá, multiplicar o 2 com o 3 aí sem problema nenhum. Então, você pode entender que a multiplicação é como se fosse uma cola. Ela vai juntar essa galera em uma coisa só. Entende? Então, quando eu tenho 3 vezes x, a gente escreve 3x porque é como se fosse um único termo, uma coisa que já está junta, tá? Tanto é que nesse exemplo que a gente tinha feito aqui, desse 3x com 2, isso aqui é uma coisa diferente disso, são coisas de natureza diferente. Por isso que a gente também não pode somar, tá? O 3x virou uma coisa, sei lá, bananas, e aqui é maçã. Eu não posso somar banana com maçã, entende? Então, esse é um exemplo que o pessoal costuma dar quando está ensinando álgebra básica, né? Mas pode ajudar. Então, beleza. Já tem isso daqui. Eu posso pegar também um exemplo desse tipo aqui. Seria 2y vezes 3x. Aqui, pela mesma ideia que a gente fez em cima, eu também poderia multiplicar. Isso vai resultar em 6y vezes x ou 6x vezes y. Tudo bem? Vira uma coisa só. E aqui tanto faz a ordem do xy ou do yx, porque a multiplicação é comutativa. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. A gente vai para o próximo. Nosso quarto erro aqui. Nosso quarto erro também envolve operações, que é o seguinte. Alguns alunos, quando se deparam com contas desse tipo, eles acabam achando que isso é igual a 1 mais x, e eles fazem esta soma daqui. Então, acaba resultando em isso vezes 5. E claramente isso é errado, né? Por quê? Porque a gente tem uma ordem nas operações, uma hierarquia que deve ser seguida. Então, qual que seria a maneira correta de fazer essa conta? Seria, primeiro, eu olhar a multiplicação. Na verdade, a gente pode olhar o que está dentro do parênteses, só que o que está dentro do parênteses não tem nada para eu fazer. Então, eu só olho isso daqui e faço a distributiva, tá? Então, isso vai resultar em 2 mais 2x, e aí mais 3, e aí o resultado é 2x mais 5. E aí sim, esse aqui é o resultado correto. Beleza? Tá, então para vocês entenderem numericamente, acho que é importante a gente ver esse exemplo também. Se eu tivesse 1 mais 1 vezes 2 mais 3. Então veja que se eu fizesse pelo jeito errado, o que eu chegaria? Eu chegaria aqui 1 mais 1 vezes 5. Aqui dentro deu 2, 2 vezes 5 dá 10. Esse aqui seria um resultado. Agora fazendo pelo jeito certo. 1 mais 1 vezes 2 mais 3. Eu posso olhar dentro do parênteses primeiro. Então, 1 mais 1 é 2, vezes 2, mais 3. 2 vezes 2 é 4,
multiplicação primeiro, certo? E mais 3, isso dá 7. Então veja que deram resultados diferentes, simplesmente a gente trocando a ordem das operações. Então tem que tomar muito cuidado com a ordem das operações e a hierarquia, tá? Então, em primeiro lugar, você vai ter multiplicação e divisão. Em segundo lugar, você tem a soma e subtração, tá? Então, sempre lembra dessa ordem aqui. Beleza? Então, esse é o erro 4, vamos para o erro 5. E agora a gente começa a entrar em erros mais algébricos mesmo, tá? Então, suponha que você tenha a seguinte equação. X sobre 2 mais 7 é igual a 3. O que os alunos que não aprenderam de forma muito correta a álgebra fariam? Eles pegariam esse 2, jogariam multiplicando para o outro lado, e aí chegariam no brilhante resultado de que isso é x mais 7 é igual a 6. Qual que é o erro disso, né? Talvez você não saiba, mas isso está errado. Por que isso está errado? Pelo seguinte, o que a gente faz numa equação, não existe essa de passar para o outro lado multiplicando, né? Passar trocando sinal e etc. Isso não existe. O que existe é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. A gente tem x sobre 2 mais 7 igual a 3. Então, o que a gente faz? Se eu quero eliminar esse 2 do denominador, eu vou dos dois lados multiplicar por 2. Então, multiplico por 2 aqui e aqui. E aí o que acontece? Esse 2 aqui do lado esquerdo vai fazer a distributiva. E quando eu faço a distributiva, então eu vou ter multiplicando aqui e multiplicando aqui, a distributiva disso daqui vai resultar em x mais 2 vezes 7, 14, isso é 6. E aí sim a gente chega que o x é menos 8. Aí sim eu estou na resposta correta aqui dessa equação. Tudo bem? Então sempre importantíssimo você tomar esse cuidado de você multiplicar os dois lados por 2 e tal. Não passar multiplicando não existe. O que existe é fazer de um lado a equação, a mesma coisa que você faz no outro. E aí se eu vou multiplicar um lado inteiro, eu tenho que multiplicar todo mundo, igual a gente fez aqui desse lado esquerdo da equação. Tudo bem? Então, só aproveitando esse gancho, vou deslocar mais para cá, a gente pode se deparar com uma situação desse tipo aqui, em que eu teria 2 vezes x sobre 2 vezes 7, isso é igual a 6. Neste caso, o que os alunos podem se confundir é que eles deveriam fazer a distributiva aqui, com esse 2. Isso vocês têm que tomar cuidado. Pelo seguinte, como eu falei para vocês anteriormente, aqui a gente tem uma multiplicação. E como eu já falei, entenda a multiplicação como se fosse uma cola. Quando eu tenho essa cola aqui, eu tenho que tratar todo mundo aqui como uma coisa só, praticamente. Então, eu posso multiplicar esse 2 por algum desses caras, mas eu não devo multiplicar exatamente por todo mundo. Não tenho que distribuir esse 2. Então, eu só escolho com quem ele vai ficar. Por exemplo, eu posso escrever essa expressão aqui de duas formas. Se eu fizer 2 vezes x sobre 2, o resultado vai ser x vezes 7. Essa é uma forma. Outra forma é, se eu, ao invés de multiplicar o 2 com o x sobre 2, eu multiplico pelo 7. Então, o que isso vai dar? Vai dar x sobre 2 vezes 14. As duas formas estão corretas, tudo bem? Então, vou até apagar aqui em cima. Então, esses dois jeitos que a gente fez estão corretos, tanto esse quanto esse. Lembrando, o 2 aqui, como ele está junto com todo mundo aqui, eu só escolho se eu vou juntar com alguém, ou com 7 ou com x sobre 2. Tá? Eles são uma coisa só. E você pode fazer essa explicação também baseado naquilo que eu tinha falado, de que a multiplicação é uma soma sucessiva, então você pode somar isso aqui 2 vezes também, daria na mesma, tá? Então, enfim, fazendo essas duas formas, você vai chegar que o x aqui, ele é 6 sétimos. Então, essa seria a resposta dessa equação aí. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro esses dois exemplos. Vamos para o nosso erro 6. O erro 6 também é algébrico, já envolve mais fração, e é uma situação desse tipo aqui. A pessoa tem 3x mais y dividido por 3. O que ela faz? Ela pega esse 3 aqui, cancela com esse, e aí chega no resultado de que isso é x mais y. Isso também está errado. Por quê? Vamos ver uma justificativa. Se eu tenho 3x mais y dividido por 3, lembra que a multiplicação ela funciona como uma cola, mas a soma ou a subtração, ela meio que separa as coisas, tá bem? Então, vou até destacar esse mais aqui.
Porque aí, quando eu for separar, eu posso separar isso aqui em duas frações. Pelo seguinte, essa notação que a gente usa com denominador comum, ela é só uma simplificação e por isso que confunde muita gente. O que você tem que tomar cuidado é que, pelo fato de eu ter esta soma aqui ou uma subtração, eu tenho duas frações envolvidas. Então, para você conseguir enxergar melhor, eu vou separar essas duas frações. Então, vai ficar 3x sobre 3 mais y sobre 3. E esse aqui é o mais que a gente tinha conversado. Então, agora tendo isso, eu posso, sim, cortar esse 3 com esse 3, porque eu só tenho um único termo aqui em cima. Então, eu corto os fatores, posso simplificar. E aqui eu não tenho nada para fazer. Então, a resposta disso é x mais y sobre 3, simplesmente. Então, você vê que ela não está muito simplificada, né? Escrever dessa forma ou escrever dessa forma não muda muito, é opcional. Mas é só para você entender qual seria a expressão correta aqui, tá? Então, só para deixar registrado que esse aqui é o jeito certo. Agora, eu poderia ter uma situação desse tipo aqui, ó. 3x mais 3y sobre 3. E aí, eu poderia, nessa vez, cortar o 3 para todo mundo e escrever que isso é igual a x mais y. Por que isso está certo agora? Eu vou te dar duas justificativas. A primeira é o que a gente já fez aqui, que 3x mais 3y sobre 3, na verdade, é 3x sobre 3 mais 3y sobre 3. E aí, como eu tenho duas frações, em cada fração aqui eu posso simplificar tranquilamente. Então, o resultado acaba dando x mais y. Outra justificativa é, se eu tenho esse fator comum, no caso, eu posso enxergar que eles têm um fator comum, que é o 3, e eu posso colocar esse 3 em evidência. Então, este 3 aqui, que é o que eu coloquei em evidência, eu posso sim cancelar, e aí a gente chega no mesmo resultado, que isso é x mais y. Tudo bem? Então, duas formas de você entender essa justificativa e tomar cuidado com esse erro aqui que eu destaquei para vocês. Então, agora vamos para o nosso erro 7, que é o nosso último erro desse vídeo, que é uma expressão desse tipo aqui. Há alguns que dizem que isso é, se eu cancelar aqui o A e o B, isso seria 2 mais 2, que dá 4. E esse aqui também é um erro perigosíssimo, é um pouco parecido com o exemplo anterior, mas de uma forma diferente. Então, por que isso é errado? Primeiro, se a gente viu agora há pouco que eu posso separar em duas frações. Então, 2a mais 2b sobre a mais b, você poderia separar em 2a sobre a mais b mais 2b sobre a mais b. Beleza. Só que isso daqui não ajuda em absolutamente nada. Então, daqui para cá, não tem muito o que fazer. Porém, se eu reescrever isso daqui e pensar em colocar esse fator 2 em evidência, que a gente viu que já pode fazer isso, então isso aqui ficaria 2 vezes a mais b dividido por a mais b. Então veja que agora eu tenho uma coisa só no numerador, porque eu tenho uma multiplicação, então são dois fatores aqui, e um desses fatores coincide com o cara de baixo. Então posso cancelar o a mais b com o a mais b. E aí sim, a resposta certa é 2. Então, essa daqui é a resposta correta do exercício. Tudo bem? Dessa simplificação dessa fração. Então, vocês devem tomar bastante cuidado com isso. E eu vou fazer mais um exemplo para fixar a ideia, que é esse exemplo aqui. Se eu tiver, que a gente poderia fazer aqui? Bom, eu agora não consigo colocar nenhum fator em evidência em cima, porque eu tenho um 3 e um 2, né? Não tem nada em comum aqui. Mas, isso aqui já é um exemplo um pouquinho mais avançado, tá? Mas é só para vocês ficarem espertos também, caso você queira saber disso. Então, esse 3A, eu posso quebrar ele em dois pedaços, esse 3A aqui. Já que eu tenho um 2B do lado, eu posso escrever isso como A mais 2A mais 2B, tá bem? O motivo é que esse 3A agora, que eu tenho essa parte que tem 2A, eu sei que isso aqui eu posso quebrar em duas frações. Então, isso aqui vai ser A dividido por A mais B. Isso é 2A mais 2B dividido por A mais B. E essa parte daqui, a gente acabou de ver que o resultado
é 2. Então, essa conta, no fim das contas, vai ser A dividido por A mais B mais 2. E aí, essa seria a simplificação dessa expressão aqui de cima. A gente pode escrever dessa forma daqui. Tudo bem? Espero que tenha feito sentido essas explicações. E a intenção de fazer esse vídeo explicando os erros é que vocês não apenas aprendam a coisa do jeito correto, como é feito em várias aulas, mas também saibam quais são os erros para vocês ficarem espertos e poderem evitá-los. Beleza? E se você tem muita dificuldade em matemática básica, eu queria te falar sobre o meu curso Matematicamente, que é um curso que a gente vai do zero em matemática, a gente passa por todas essas propriedades algébricas, aritméticas e vai até funções. Tá? Então, se você quiser saber mais informações sobre esse curso, as inscrições estão abertas. Eu vou deixar um link aí na descrição para você acessar e saber mais. Além disso, para você baixar esse PDF incrível que a gente fez aqui, falando dos erros, eu vou disponibilizar ele lá no meu grupo do Telegram. O link também vai estar aí na descrição. Só para quem estiver lá dentro vai conseguir baixar esse PDF e outros PDFs que eu vou mandar em outras aulas que a gente fizer aqui pelo YouTube. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like também e deixar algum comentário se você ficou com alguma dúvida ou se você quer que eu faça um outro vídeo com outros erros que você também tem dificuldade de entender e etc. É só você deixar aí nos comentários. Beleza? Então, por esse vídeo é isso e a gente se vê no próximo vídeo.